Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor da Santíssima Virgem esteja com cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, que estarão participando desta terceira aula do nosso curso de Mariologia. Nosso canal do YouTube, né? E digo nosso porque você faz parte desse projeto. Não é? Gostaria até que você pudesse, neste tempo, poder também fazer esse trabalho de divulgação também do nosso canal, você que está participando desse projeto, né? Neste curso de Mariologia. E é com muita alegria que nós recebemos vocês. Não é? E para que possamos iniciar, gostaríamos de iniciar orando ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, Senhor, neste momento, a fim de que possamos entender e passar segundo o Teu coração aquilo que são os Teus mistérios. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, que bom, né? Estamos já na nossa terceira aula do nosso curso de Mariologia e o tema que nós trataremos hoje, né, é a Imaculada Conceição de Maria. Importante nós entendermos que o magistério da Igreja, embora no início, né, desde o início da Igreja, ele levou praticamente quase 1800, mais de 1800 anos para definir como dogma de fé. Não é? Então é importante nós entendermos aqui o que o magistério vai proclamar e aquilo que nós vamos trabalhar neste tema. Entre os privilégios que Deus outorgou à Virgem Maria, em atenção à sua excelsa dignidade de Mãe de Deus e em virtude dos méritos de seu Filho, destaca-se o da sua Imaculada Conceição, reconhecido pela Igreja desde os seus começos e definido como dogma de fé a 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX, na bula Ineffabilis Deus. E foi assim a declaração, né, da dogmatização desta verdade de fé para nós. Declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, foi por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada, imune de toda a mancha de culpa original. Foi revelada por Deus e, portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Não é? Então, meu irmão, minha irmã, veja uma coisa que já no segundo, terceiro, quarto século já vivia essa inspiração, né, nas comunidades cristãs. Só no ano de 1854, o Papa Pio IX, ele sedimenta, ele traz como dogma de fé esta verdade. E aí nós vamos pontuar algumas coisas, nós vamos tratar nesse vídeo de algumas coisas que nós temos que entender, né, para que possamos compreender com maior profundidade esta verdade. Bom, imune de toda mancha de culpa original, né, a Igreja confessa que Maria em nenhum momento e de nenhum modo foi atingida pelo pecado original que se transmite por geração à humanidade desde os nossos primeiros pais. E aqui é importante nós entendermos, não é? Depois, no final, nós vamos ter alguns textos que vai nos fazer com que possamos compreender melhor isso. Né? Então você imagina que Jesus, ele não poderia ser contaminado pelo pecado original, porque ele tinha que ser uma vítima perfeita, como era assim já no Antigo Testamento, quando havia o sacrifício do cordeiro para expiação dos pecados. Então, o que precisava ser? Um cordeiro de um ano, sem mancha e sem defeito. Então, a partir desse momento, nós começamos a compreender esta
verdade, nós precisamos compreender esta graça, este milagre especial de Deus à Virgem Santíssima. Veja, nós estamos falando aqui em condições porque Jesus tomou a nossa humanidade. Então é importante nós termos muito isto em mente, porque se Maria estivesse sido gerado com a culpa original, pela transmissão por geração, esta culpa, este pecado também chegaria a Jesus, humanamente falando, né? Do ser humano de Jesus. E com isto, ele não poderia nos redimir plenamente, porque ele teria a culpa original também. E como necessitava de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deveria ser sem pecado e sem a culpa original para que pudesse novamente nos restabelecer a condição do Éden, antes do pecado dos nossos primeiros pais. Então é importante nós termos muito bem claro isto, né? Jesus tinha que ser também nascer sem a culpa original para que na cruz pudesse realizar a redenção completa. Mas aí você pode me dizer, mas Deus não é poderoso para mesmo tirar a culpa original de Jesus, mesmo com Maria tendo a culpa original? Obviamente, ele é onipotente, tem todo o poder. Mas veja, Deus não dá jeitinhos em relação às coisas. Ele não é um brasileiro que gosta de dar jeitinho nas coisas. Deus, ele é perfeito. Então, ele quis também, desejou que a redenção fosse plena, fosse completa. Ou seja, nasceria, né, alguém que também, de uma virgem, que não tivesse a geração, ou que não tivesse o pecado original, para que a justiça de Deus fosse completa. Posto isso, nós podemos continuar e nós vamos entendendo melhor toda esta situação. O Papa Pio XII acrescenta que quando se fala de Maria, nem sequer se deve pôr a questão de se teve ou não pecado, por diminuto que se possa pensar, posto que transporta consigo a dignidade e santidade maiores depois das de Cristo. É tão pura e tão santa que não pode conceber-se maior pureza depois da de Deus, né? O documento Fulgens Corona, de 8 de setembro de 1953. Veja, Maria, ela é cheia de graça, portadora da graça, totalmente cheia da graça, transbordante da graça. Então, nós não podemos nem pensar esta questão. Sentença certa, livre da concupiscência desde a sua concepção, né? Bom, a imunidade concedida a Maria é uma graça de Deus Todo-Poderoso, que constitui um privilégio singular. Deus interpõe-se entre Maria e o pecado para que este nem sequer lhe toque por um instante. É um privilégio extraordinário concedido a que havia de ser a mãe de Deus. Esta verdade não foi obtida com uma conclusão deduzida a partir da revelação ou pela sua associação com alguma outra verdade revelada, mas trata-se de uma verdade formalmente revelada por Deus. Através da história, tem havido progresso no conhecimento e explicação, mas a verdade era conhecida desde os começos da Igreja como divinamente revelada. Veja, a Igreja, amados, ela é uma instituição tão séria que ela levou praticamente 1800 anos para formular, para dogmatizar esta verdade de fé. Ela não agiu por emoção, ela agiu pela fé e pela razão e pela revelação, pela progressão da revelação que foi dada à igreja, que foi dada à hierarquia da igreja, ao magistério da igreja, para que 1800 anos depois ela
ela pudesse definir como uma verdade de fé. Então veja que é maravilhoso tudo isso, não é? E a anunciação, não é? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, a expressão cheia de graça traduz a palavra grega kekaritomene, não é? Isso até já em outras aulas eu já fiz uma referência sobre isto, porém agora nós vamos entrar mais no cerne de tudo isso, né? A qual é um particípio passivo. Assim, pois, para expressar com mais exatidão o matiz do termo grego, não se deveria dizer simplesmente cheia de graça, mas sim feita cheia de graça ou cumulada de graça, o qual indicaria claramente que se trata de um dom dado por Deus à Virgem. O termo, kekaritomene, expressa a imagem de uma graça perfeita, duradoura, que implica plenitude. São João Paulo II, na audiência geral de 8 de maio de 1996. E eu trouxe até este copo aqui, né, para também, né, me ajudar aqui. Mas, veja, esse copo já está, né, um pouco... Ele está um pouco cheio ou um pouco vazio, dependendo daquilo que nós queremos fazer, ou daquilo que nós queremos enxergar, né? Mas se eu o enchesse com toda, até a boca transbordando de água, se eu colocasse algo neste copo, o que aconteceria? Provavelmente com certeza, iria transbordar esta água. Ou seja, o que eu coloquei aqui, ficaria aqui, e o volume dele seria a referência, ou seria a quantidade de água que seria jogada para fora. Então, quando se fala Maria é cheia da graça, acumulada de graça, kekaritomene, não tem possibilidade do pecado estar aqui. Você entende? Então, se o pecado tivesse sido colocado na plenitude, na acumulação da graça de Maria, seria transbordado e o pecado permaneceria ali. E o anjo não teria tratado ou não teria saudado Maria com este termo tão forte, tão verdadeiro, né? Os padres dizem que as palavras de Isabel a Maria na visitação, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, dão a entender que Maria foi a sede de todas as graças divinas e que foi adornada com todos os carismas do Espírito Santo, até a ponto de nunca ser estado sob o poder do mal. Que maravilhoso, irmão. A única humana que pôde ter tido esta graça. Veja, é importante nós entendermos aqui. Maria foi cheia de graça pelos méritos de Cristo e não pelos méritos próprios dela. É isso que às vezes alguns dos nossos irmãos, né, separados não conseguem entender esta verdade. Não foi por méritos de Maria, mas foi pela graça santificante, pela graça de Cristo e não dela mesma. Bem, o proto-evangelho, lá em Gênesis, né, Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a dela. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Bem, é importante nós dizermos que no texto hebraico, quem pisa a cabeça da serpente é a descendência da mulher. Ou seja, o pronome utilizado para se referir àquele que pisa e esmaga a cabeça da serpente é ru. No hebraico é ele, ou seja, é o Cristo. Porém, a igreja vai extremamente fazer uma profunda releitura, não é, desse texto com o Novo Testamento e o Apocalipse para definir que Maria também ela participa desta verdade de Cristo. Porque lembra, lá na maternidade divina,
Na nossa aula de número 2, nós dissemos em relação que Maria emprestou, ela cedeu pelo seu sim a carne, o sangue e os ossos, para que Jesus fosse encarnado no nosso meio e levar levar a redenção à plenitude. Pio XII, na Fulgens Corona, ora, se por algum tempo a bem-aventurada Virgem Maria fosse privada da graça divina, como iniquinada da sua concepção pela mancha hereditária do pecado, ao menos naquele momento, embora brevíssimo, não haveria entre ela e a serpente aquela perpétua inimizade, de que se fala desde a mais antiga tradição até a solene definição da Imaculada Conceição. Mas, ao contrário, haveria certa sujeição. Ou seja, o Papa Pio XII está dizendo, olha, se ela tivesse, em algum momento, a mancha ou o pecado original, o texto ou aquela profecia que foi se cumprir em Maria, não teria na continuação do texto, que a inimizade entre a mulher e a serpente seria uma inimizade perpétua. Então veja, meus irmãos, você prefere ser, né, ou você prefere estar do lado da mulher ou da serpente? Você prefere ser amigo de quem? Isso eu faço essa pergunta. Né? É importante nós entendermos que quando nós vamos fazer uma exegese, quando vamos ler, né, a palavra de Deus, nós não podemos fazer uma interpretação literalista ou fundamentalista, ou pegar apenas alguns textos ou alguns trechos e fazer com que aquilo fale pela unidade da Sagrada Escritura. Não é? Quando nós formos estudar, quando nós formos postar aqui os aulas sobre Sagrada Escritura, nós vamos ver sobre as condições para nós fazermos uma boa exegese, né? um bom aprofundamento da palavra. Então é importante nós termos essa unidade, tanto o antigo com o novo. Como diz o próprio Santo Agostinho, o novo, né, está patente no antigo e o antigo está latente no novo. Né? Então é importante nós termos essa visão e não só simplesmente ficar em textos isolados para não ter o contexto todo daquilo que a palavra de Deus quer nos falar. Não é? Porque quem tira um texto, né, do texto o seu contexto, é porque tem algum pretexto. Essa é a norma básica da teologia, não é verdade? Bom, a doutrina da Imaculada encontrou certa resistência no Ocidente. Né? Houve alguns santos, como Agostinho, Bernardo, Alberto, Magno, Boaventura e Tomás de Aquino, que, quando afirmavam a exímia santidade de Maria, resistiam a proclamar o privilégio da Imaculada. Não percebiam como conciliá-lo com a universalidade da redenção operada por Cristo. Bem, então aqui é importante nós pontuarmos, não que a questão da resistência não quer dizer que havia negação. Não é? Por exemplo, Santo Tomás de Aquino, né, grande doutor angélico, né, ele tinha uma visão, uma ideia da Imaculada Conceição, que Maria, né, poderia sim ter nascido com um pecado original, mas no ato da concepção de Cristo, quando o Espírito Santo desce sobre Maria e a envolve, né, naquele momento, Deus, por poder, né, porque ele é onipotente, ele simplesmente concede a Imaculada Conceição, e não no ato da concepção de Maria. Veja, não negavam a Imaculada Conceição, porém tinham pensamentos diferentes. Porém, qual foi a solução adotada? Né? Maria não é uma criatura isenta de redenção. É a primeira redimida por Cristo. E foi de um modo eminente em atenção aos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano. O beato Duns Scoto distingue a redenção liberativa de todos nós da redenção preventiva de Maria. Veja, é maravilhoso este debate que houve na faculdade, na universidade, né, de Paris,
com os dominicanos de um lado, né, que é de onde também provém São Tomás, e o Beato, o Beato Duns Scoto, né, que era um frade franciscano, e ele simplesmente faz uma defesa da tese da Imaculada Conceição no ano de 1305. Veja, 1305 ele define a tese da Imaculada Conceição na concepção de Maria. E não como alguns pensadores, alguns teólogos, né, diziam que foi na concepção de Cristo. Porém, esta fórmula, veja, ela demora praticamente 550 anos para depois, em 1854, ser proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Veja, a igreja, por 550 anos, ela foi se abrindo à ação do Espírito, ela foi se deixando levar pela revelação, pela progressão da revelação em relação a este dogma, para lá sim proclamar o dogma da Imaculada Conceição. Né? São Duns Scoto ele tem uma frase que diz assim: Deus podia, né? Deus queria e assim o fez. No final deste vídeo no nosso canal, eu vou colocar o link para você assistir a tese, o debate da tese de Duns Scoto no YouTube, para você ver que profundidade. Demora uns 15 minutos, mas eu sugiro que vocês assistam o filme todo. Então vou colocar o link somente do debate, onde ele vence o debate contra os dominicanos. Mas não dizer que a igreja estava dividida, não é isso que eu estou falando, irmãos. Mas havia um debate, né? Então ele vence esse debate. Então a igreja, a partir daquele momento, já começa, embora não havia sido proclamado o dogma ainda, mas já começa a ir por este caminho que Duns Scoto trouxe, né? A questão da redenção liberativa em relação a nós, em contraponto com a redenção preventiva de Maria. Não é? No final, nós colocaremos lá no nosso canal, depois você pode assistir, é fantástico, mas eu peço que assistam todo o filme, que é maravilhoso, vale a pena muito. Não é? Indicações do Magistério sobre a Imaculada. Né? No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 18 a 25, né? Então, o Papa Sisto IV, né, nos anos de 1476 e 1483, aprovou a festa e ofício da Imaculada Conceição, proibindo classificar como herética a sentença favorável, né, fosse favorável à Imaculada. Né? Então, assim, nesses períodos foram surgindo festas, né, ofícios, mas ainda o dogma ainda não tinha sido proclamado, porque a igreja estava o quê? Ela estava caminhando, né, na questão da revelação. Veja, eu falei que a igreja ela não se dá por emoções. Né? Por isso que é uma instituição já há 2000 anos e a porta do inferno não prevalece contra ela, porque realmente ela tem usado da fé e a razão e tem buscado essa progressão da revelação em alguns determinados temas. Então veja o que a igreja fez, né, para 1800 anos depois proclamar esse dogma. Né? O Papa Inocêncio VIII, em 1489, aprova a invocação da Imaculada Conceição. No Concílio de Trento, né, Concílio da Contra-Reforma, em 1546, declara que não é a intenção sua, né, não é a intenção do Concílio de Trento, incluir no decreto que se trata do pecado original a bem-aventurada Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus. São Pio V inclui no breviário o ofício da Imaculada, pois o Papa Paulo V, em 1616, proíbe ensinar publicamente a sentença anti-imaculista, ou seja, não poderia ensinar que Maria não era a Imaculada Conceição. Gregório XV, em 1612, proíbe-o privadamente.
nem numa situação privada pode ser declarada que Maria não é imaculada na sua conceição, né? Na sua concepção. Alexandre VII, em 1661, publica uma Constituição sobre a Imaculada. Clemente XI, em 1708, estendeu a festa da Imaculada como festa de preceito a toda a Igreja Universal. E lá em 8 de dezembro de 1854, né, o Papa Pio IX vai proclamar o dogma, como nós vimos no início dessa aula. Veja, privilégios incluídos na plenitude da graça. Né? Então, os padres, né, da igreja, é importante nós termos essa visão que isso não é uma invenção, uma coisa que vem assim por um momento. Veja, a igreja foi amadurecendo tudo isso, né? Ela foi buscando isso. Os padres descartam não só qualquer espécie de pecado na Mãe de Deus, também a julgam alheia a toda imperfeição, voluntária, até o ponto de negar nela qualquer ato imperfeito ou remisso de caridade. Entende que de nenhum modo esteve inclinada para o mal. A possibilidade de fazer o mal é um sinal, mas também uma imperfeição da liberdade. O verdadeiro exercício da liberdade consiste em eleger o bem, porque nos dá na gana. A graça sana a vontade livre. Onde há plenitude de graça, há plenitude de vontade sã. E, portanto, plenitude de liberdade. Por isso a Santíssima Virgem foi libérrima em todos os momentos. Ou seja, então ela não tinha imperfeição enquanto ao pecado. Não é? Então isso nos traz assim uma visão muito importante para nós entendermos, né, este dogma. Os privilégios incluídos na plenitude da graça, né? A Virgem Maria esteve sujeita à dor, né? Santíssima, sem sombra de pecado, mas passível e mortal, partícipe da kenosis de seu filho, né? Kenosis é o esvaziar-se de uma pessoa plenamente para se encher da vontade de Deus na sua vida. Foi o que Maria justamente fez. Ela se esvaziou-se dos seus sonhos, da sua vida, para cumprir plenamente a vontade de Deus. Obviamente, em paralelo à kenosis de seu filho, de Jesus, porque ele esvaziou-se. Lembra lá em Filipenses capítulo 2? Né? Ele não se previu da sua igualdade como Deus, ele simplesmente se esvaziou de si mesmo. Então essa é a kenosis de Cristo, né? Esvaziou-se de si mesmo para fazer a vontade do Pai. E Maria, em contrapartida, esvaziou-se também da sua, né, vida, dos seus sonhos, para fazer toda a vontade de Deus. Né? Padeceu ao corredimir com Cristo. Né? Por isso que a igreja chama Maria de corredentora. Ela não redime, porém, ela, no seu sim, cede ao Cristo, cede a Deus esta possibilidade. Uma espada atravessou a sua alma, anúncio de Simeão. O privilégio da Imaculada, longe de subtrair a dor de Maria, aumentou nela a sua capacidade de sofrimento. Né? Desde a sua concepção, a Virgem é superior em graça a todas as criaturas, incluídos os anjos. Mas não eram uma graça infinita. Cresceu ao longo da sua vida, especialmente na encarnação, ao pé da cruz e no Pentecostes. Além disso, o amor recíproco entre o filho e a mãe seria causa ininterrupta de aumento de graça para ela. Não é? Que maravilha! Maria, né, imaculada, concebida sem pecado. Que modelo e exemplo de fé para nós. E aqui, terminando os slides, né, nós estamos chegando no final dessa aula, eu coloquei 2 textos para nós entendermos realmente essa questão. Né? Então você imagina, né, Jesus, o todo santo, todo puro, nascendo de alguém puro. Então, se você buscar lá no livro de Jó, no capítulo 14, versículos 1 e no versículo 4, vai nos dizer assim a palavra de Deus. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e é cheio de misérias. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Ou seja, não que Deus não tenha este poder. Deus tem o poder porque ele é onipotente.
Mas ele jamais, com certeza, né, faria um ajuste, ou faria um jeitinho, ou daria um jeitinho para que a nossa carne que havia sido corrompida no Éden pudesse, né, ser redimida agora na cruz, né? Então veja, Deus não dá jeitinho. Então ele faria cumprir toda a justiça. Ele fez cumprir toda a justiça. Então Jesus, que é puro, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sem mancha, sem pecado, né? Ele não poderia sair de alguém impura, né? Mas aí você vai me perguntar, mas Maria, como ela não tinha pecado, ela foi até o templo, né? Ela foi até o templo oferecer lá os pombinhos, as rolinhas para purificação. Veja, nós temos que entender isso. Maria, como uma boa judia, ela era partícipe da lei judaica. E a lei judaica dizia que após, né, o nascimento, tinha que ir prestar, né, como rito de purificação no templo. Então Maria não fez isso porque ela tinha o pecado ou ela estava em pecado. Ela fez isso para cumprir. Como até o próprio Jesus veio. Ele diz, eu não vim para abolir a lei, mas vim para levá-la à perfeição. Então Maria participou tanto da vida judaica como da vida redentora de Cristo. Então é isso que nos garante, né, que ela realmente foi concebida. Depois de tudo que nós colocamos aqui, tudo que nós falamos aqui, esta é uma verdade. Maria foi concebida sem pecado desde a sua concepção. Ela é imaculada. Não pode sair o puro do impuro. Amém? Vocês conseguiram ter essa visão? Que bom, né? Um outro texto que eu coloquei aqui para nós entendermos também é o Salmo 50, versículo 7. Esse é um salmo penitencial, um miserere, né? Que Davi, ele compõe este salmo após o profeta Natã vai até ele quando ele tinha pecado, né, cometido adultério com Betsabé, com a esposa do seu general Urias, né? Ele compõe esse salmo de arrependimento penitencial. E ele vai dizer assim no versículo 7: Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Veja, se Maria, né, tivesse pecado, tivesse o pecado original, Jesus não poderia ser gerado puro, como diz também lá no livro de Jó, como nós vimos acima. Então vejam, meus irmãos, meus amados, né, que Maria é concebida, né, cheia de graça, que caritomene, ela é a cheia de graça, não tem nada mais nela a não ser a graça de Deus, porque o pecado não a alcançou, até porque ela seria sujeita à ação de Satanás e não teria essa inimizade perpétua, como diz o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Veja, voltamos sempre a frisar, né? Maria, ela é corredentora, ela não é deusa, ela é a mãe do Filho de Deus, ela é mãe de Jesus Cristo, Deus feito homem. Então é importante nós termos muito isso, não é, na nossa mente. E temos que honrá-la, temos que amá-la, temos que venerá-la, temos que ter esta intimidade, essa comunhão com a Mãe de Deus. Aqui no slide eu coloquei, depois colocarei lá no canal, o link, né? A Defesa da Imaculada Conceição, por John Duns Scotus, e tem um filme completo. Eu falo para vocês, assim, eu convido vocês a assistir o filme, é maravilhoso. É um filme que demora 1h 23, 24 minutos, vale a pena você assistir, né? E tem esse trechinho também da defesa, somente da defesa, dura em torno de uns 15 minutos e 20 segundos mais ou menos. Assistam, vale a pena. E você vai, com essa aula que nós tivemos e com este filme e com este trecho da defesa da Imaculada Conceição na concepção de Maria,
você vai ter assim um profundo conhecimento em relação à Imaculada Conceição, não é? Então, assim, eu gostaria de agradecer você que ficou conosco neste período desta terceira aula sobre Imaculada Conceição. E se você estiver gostando deste projeto que Deus suscitou no nosso coração, marca lá, dá um like, compartilha com seus contatos, né? Peço para que as pessoas se inscrevam para fazer as aulas, né? Esse é um primeiro passo, né? Terminando este curso sobre Mariologia, nós vamos partir para outros, teremos bastante material aqui. E no final deste curso, nós estaremos postando também o resumo de todo este curso aqui, né? Dá mais ou menos umas 13 folhas, tá? No Word, no PDF, para você ter, para você poder estudar, se aprofundar junto com a Palavra de Deus, junto com o Magistério e junto com o Catecismo da Igreja Católica, junto com a tradição, né? Para que você, junto com a palavra, para que você possa melhorar, para que você possa se aprofundar mais nos temas referentes à nossa fé, tá? Eu agradeço você, deixarei lá os links, tá? E você também possa comentar como é que você está gostando ou não deste projeto, para que a gente possa melhorar, né? E também, se você não está gostando, que você coloque lá também para que a gente possa, né, tentar melhorar, para que você possa também gostar desse momento que nós estamos fazendo aí com vocês, tá bom? Eu agradeço vocês com muito carinho. E nós estamos com bastante inscritos, graças a Deus, né? No início, é claro, né? Se você quiser compartilhar também, né? A gente agradece, né? Para que a gente possa fazer chegar estas aulas a mais pessoas, para que possam cada vez mais crescer no conhecimento da verdade, não é? Muito obrigado. Se você também tiver alguma dúvida sobre alguns temas que nós estamos tratando nessa aula, você pode deixar lá teu comentário, que eu, tendo a possibilidade, eu interagirei com vocês lá e colocarei isso. Se nós não soubermos, nós iremos atrás e tentaremos colocar as respostas lá para vocês, tá bom? Deus abençoe e que Maria interceda por cada um de nós. Deus seja louvado pela sua vida e muito obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém.